Ontem a gente aprendeu a descer ao vale, a entender como funciona o vale, e hoje, nessa segunda parte, dentro desse contexto, nós vamos falar sobre a mentalidade de Davi. Nós vamos falar sobre como identificar o inimigo, o que é que despertou Davi. Tá bom? Então a nossa base é aqui, 1 Samuel, a partir do verso 8. Eu já quero ler com você aqui, para que você fique situado. Vamos lá. Diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu Saul, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ao ouvir essa afronta, esse desafio, essa chamada para a guerra, o gigante chegou diante aí do exército de Saul e do próprio Saul, o rei, e disse: manda um homem para vir lutar aqui comigo. E a Bíblia registra que Saul e toda a sua tropa ficaram apavorados. A Bíblia descreve como atônitos e apavorados. E aqui a sequência do texto começa então a chamar a nossa atenção a respeito do caráter de Davi, de quem era Davi, o menino que ia chegar na sequência desse acontecimento. E aqui a Bíblia vai falando: Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos, e aqui a Bíblia descreve que Jessé tinha 8 filhos, e os 3 mais velhos estavam na guerra, na batalha junto a Saul. Davi era o caçula, o mais novo, que cuidava, que pastoreava ali o rebanho. E Davi sempre ia nessa batalha e voltava. A Bíblia descreve nos versículos subsequentes aqui que Davi ia lá e voltava. E nessa oportunidade, Jessé disse: olha, Davi, vai lá no campo de batalha para ter notícia dos seus irmãos e leva aqui alimento, leva aqui algumas especiarias. E assim, Davi foi para o campo de batalha. E olha o que acontece. Verso 23. Enquanto conversava com ele, Golias, Davi estava ali, chegou, foi para a frente de batalha, estava conversando com os soldados, conversando com os irmãos, estavam por perto. E aí o texto, no versículo 23, diz assim: enquanto conversava com ele, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. O cara estava fazendo isso há 40 dias. O gigante estava afrontando há 40 dias, como eu falei no nosso encontro de ontem, no nosso primeiro vídeo, eu falei sobre isso. A afronta consequente ali, ou seja, recorrente desse gigante incomum. Então, todo dia ele ia lá. E aqui está dizendo, por isso que está dizendo isso. O gigante foi lá e fez o seu desafio habitual. Só que dessa vez tinha uma diferença. Aí é que está, preste bem atenção. Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa. E às vezes a gente diz essa frase pensando assim, no contexto de ser abençoado, de ganhar coisas, Deus me coloca no lugar certo, na hora certa. Davi estava no lugar certo, na hora certa, para abraçar um desafio ao qual Deus tinha levantado e preparado ele para ir à frente e vencer. Entende isso? Pega aí esse entendimento, que o Espírito Santo vai fazer uma festa dentro de você. E olha lá, então quando ele fez esse desafio, Golias veio com o desafio dele habitual. Dessa feita, diz aqui, e Davi ouviu, verso 23. Verso 24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei vai dar grandes riquezas e recompensas a quem matar esse homem. E aí, Davi fala aquela frase que a gente conhece bastante. Diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Queridos, eu paro o texto nessa parte aqui. Daqui para frente a gente vai ver amanhã. Mas eu quero que você entenda hoje qual é a mentalidade de Davi. Eu quero que você entenda o que permeava o coração e os sentimentos do jovem Davi. Ele estava ali, ele sempre ia e voltava.
como a Bíblia relata, no campo de batalha para ter notícia dos irmãos. Dessa vez ele foi à frente de batalha para saber mesmo o que é que estava acontecendo, porque o exército já tinha partido para chegar ali e fazer a linha de frente ali no monte contra o filisteu. E aí o gigante descia e chamava, vamos aqui, quem é o homem que vai lutar aqui? 40 dias isso estava acontecendo. Dessa vez Davi estava lá e escutou. E a posição de Davi não foi ter medo. A posição de Davi foi mostrar para aquelas pessoas que ele tinha interesse em, ao invés de fugir, avançar contra aquele gigante, não importando quão afrontoso ele fosse. Sabe por quê? Porque Davi, em sua jornada, em sua rotina, todos os dias Davi estava acostumado a cuidar de ovelha, e cuidar de ovelha não era uma coisa simples. A gente vai ver no texto mais à frente, amanhã, vou falar sobre isso, que Davi, ele entrava em confronto com o leão, ele entrava em confronto com ursos e tirava a ovelha da boca do leão. Que tipo de homem faz isso? O que é que isso está falando para nós? Isso está falando que Deus vai nos levar além de nossas próprias forças. Mas antes disso, eu preciso ter aqui dentro uma mentalidade de guerreiro. Eu preciso ter aqui dentro uma mentalidade de crente convicto, que tem vida devocional com Deus, que conta com o poder e a força do Espírito de Deus para vencer os seus desafios. Que aquele tipo de crente que está no lugar certo, na hora certa, porque Deus colocou lá, porque sabia que podia contar com ele, porque ele, redundantemente, conta com o seu Deus. Então veja que a posição de Davi foi, vai ter recompensa, é? Além de tudo, ainda tem recompensa se matar esse cara? Então quem é ele para vir contra o Senhor dos Exércitos? Quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem santidade? Quem é esse que não se prepara? Quem é esse que não conhece a história do nosso Deus? Quem é esse que não tem noção de contra quem está lutando? E Davi estava dizendo, sabe o quê? Saul e o seu exército, apesar de tudo, também não tem noção do que eles podem fazer em nome desse Deus que eles vacilaram e mostram que não conhecem. Está entendendo isso? Então hoje, nessa segunda palavra, eu quero que você fixe isso na sua alma, na sua mentalidade de serva de Deus, de guerreiro. Você tem que desenvolver um caráter maduro, uma mentalidade de vitorioso porque abriga as ferramentas que Deus coloca disponíveis para aqueles que creem. E você precisa identificar qual é o inimigo. Foi isso que Davi fez. Diferente de todo o exército, diferente do próprio rei, Davi tinha direcionamento no meio da batalha. Davi se posicionava, Davi não corria, Davi enfrentava. Olha, Davi tinha fragilidades, o seu próprio físico era uma vulnerabilidade. Mas quer saber de uma coisa? Quando você tem uma mentalidade num Deus que você conhece, que você tem experiência com Ele, no único Deus, você sabe que a sua fragilidade não te enfraquece, ela te fortalece, porque te torna conscientemente ainda mais dependente do poder do Deus que te fará realizar proezas em seu nome. Então, eu quero hoje partilhar essa palavra com você e inspirar o seu coração no meio dos desafios que você está vivendo. Talvez seja uma guerra como essa que a gente está falando a respeito de Golias, um gigante incomum, um gigante aparentemente mais desafiador, maior do que os outros, um gigante que batia o pé e o exército inteiro corria. Pense no nível da afronta que aquele povo estava vivendo. E uma coisa, Davi tinha um traço, um caráter interessante. Ao invés de ele entrar em depressão junto com todo mundo, ele apontou para um lugar onde a confiança acabaria com toda a depressão de todo aquele exército e até do rei. Tá bom? Mas isso a gente vai falar amanhã no nosso próximo encontro, na nossa próxima live. Nós vamos falar sobre essa parte emocional. Nós vamos falar dessa parte de Davi. Hoje a gente está falando de mentalidade. E ontem nós falamos
sobre onde acontece a guerra, que é no vale e não nos montes. Amém? Então, ditas essas palavras, eu já quero aqui caminhar para finalizar esse tempo com você, mas eu quero orar pela sua vida e quero despertar você para não se deixar abater pelas guerras desse tempo. Eu quero despertar o seu coração para que você abrace a palavra de Deus, para que os versículos que você está lendo na Bíblia, gente, isso aqui não é fictício, isso aqui é real. Quantas coisas a gente desenvolveu uma estranha habilidade na nossa jornada cristã de olhar para a Bíblia, está escrito, e a gente diz assim, não, isso aqui não é literal, não. E aí, quando você tira a literalidade dos textos da palavra, você enfraquece o texto, você folga com aquela realidade, você torna ralo um conteúdo grosso, profundo. E aqui, é claro, eu estou falando isso a partir de um posicionamento para estudar, para buscar entender, para conversar. Olha, não existe nada que nos faça crescer tanto em fé prática, quanto ler a Bíblia e conversar com pessoas que se interessam em crescer também. Ouvir, partilhar, gerar as dúvidas, porque é diante dessas dúvidas, no meio da batalha, que você procura o lugar certo, que você procura o alimento certo, que você se permite corrigir. Nenhum homem pode vencer batalhas sem durante elas ser corrigido e reajustar o passo da sua rota. A base é a fé no Senhor e conhecê-lo. Deus não é um Deus só sobre quem você precisa aprender de boa leitura apenas, mas é um Deus com quem você precisa ter experiência. Então eu quero te falar, para finalizar esse tempo, guerras, batalhas e gigantes servem para que eu experimente o poder do meu Deus. E isso geralmente abençoa a nossa família, abençoa a nossa comunidade, o nosso povo, a nossa igreja, a nossa nação. Então, guarda essa palavra no seu coração. 1 Samuel, capítulo 17. Hoje a gente leu a partir do verso 8 até o verso 27. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de fé e receba essa mentalidade que a gente enxergou aqui em Davi. Em nome de Jesus.